Olá! Hoje vamos falar da nossa aula sobre display e LCD, tá? Vamos falar primeiramente sobre o display de 7 segmentos e depois sobre o display de cristal líquido, tá? São componentes bastante importantes porque eles acoplados ao Arduino vão dar muitas informações para a gente, inclusive informações visuais, que é muito importante para o nosso curso, tá bom? Vamos então para o slide, que vai falar primeiramente sobre o display de 7 segmentos, tá? O display de 7 segmentos, muitas vezes chamado de LED de 7 segmentos, é um display constituído por 7 LEDs retangulares dispostos de forma a que, com uma combinação de LEDs acesos e apagados, possa ser mostrada informações alfanuméricas, não só em decimal, como também em binário e hexadecimal. Então o display de 7 segmentos, pessoal, o nome já está dizendo, ele tem 7 segmentos que a gente chama de A, B, C, D, E, F, G, conforme a gente vê aí na nossa figura, tá? Ele tem 10 terminais. Por que 10 terminais? Ele tem 7 terminais, que são cada um para um segmento. Tem o oitavo terminal, que a gente chama de DP, que é o ponto decimal, tá? E 2 terminais, que é o pino 13 e o pino 8, que é onde você vai alimentá-lo ligando no VCC ou ligando no Terra. Depende do tipo de display, como a gente vê no próximo slide, tá? Então aí nós vamos definir os dois tipos de display que nós temos. Nós temos, primeiramente, vamos falar do display anodo comum e depois do display catodo comum, tá? Anodo comum, como todos os anodos com todos os anodos do diodo emissor de luz, o LED, conectados juntos. Estes necessitam de nível lógico 0 para acender, conectar o anodo comum no mais VCC. Então aquele pino 3 e aquele pino 8, no caso, se for anodo comum, eles vão ligados no VCC, ó lá, como está na figura lá, tá vendo? Ó? O pino 3, que é o de baixo, o pino 8, que é o lá de cima, tem que estar ligado no VCC, tá? E por que chamar anodo comum? Porque todos os anodos estão interligados através do VCC. E as entradas são A, B, C, D, E, F, G, tá? O outro display está no próximo slide. A gente fala sobre catodo comum, tá? Catodo comum com todos os catodos do diodo emissor de luz conectados juntos. Estes necessitam de nível lógico 1 para acender, conectar o catodo comum no GND. Então agora o pino 3 e o pino 8, pessoal, vão conectados no GND, tá? Então você passa a ter, ou seja, no Terra. Então você passa a ter as entradas A, B, C, D, E, F, G, pessoal, pelos anodos e todos os catodos estão interligados. Vamos vir para a lousa aqui que eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Como eu falei para vocês, tem o display catodo comum e anodo comum, tá? Então, por exemplo, o anodo comum, você tem que ligar, você tem que fazer o seguinte, pessoal, você tem que ligar todos os anodos juntos. Então, ó, são 7 diodos. Por quê? Porque é um display de 7 segmentos. Cada diodo, pessoal, comanda um segmento, tá? 5, ó, 6, tá? 6 e 7. Tá bom? São 7 diodinhos. Esses 7 diodos são interligados através do anodo. E esse anodo, pessoal, vai para o positivo, mais VCC. E aqui as entradas A, B, C, D, E, F, G é onde você vai aplicar o nível lógico. Como são diodos, pessoal, tem que ter essa setinha para dizer que emite luz, tá? Diodo, como são diodos emissores de luz, como são LEDs, né? Então o que acontece, pessoal? Quando você ligar nível 0 aqui, você vai ligar o negativo desse lado aqui, porque o nível 0 significa o negativo. E você vai ter o positivo desse lado. Então automaticamente ele vai acender. Por quê? Porque você vai ter a diferença de potencial, VCC 0, tá? Então nós dizemos que esse display, ele acende em nível 0 e ele apaga em nível 1. É o que a gente chama de lógica invertida, né? O normal é acender em 1 e apagar em 0, tá? Esse acende em 0 e apaga em 1, porque você vai ter que jogar 0 aqui. Importante falar para vocês, sempre é bom jogar uma resistência aqui, ó, para limitar a corrente que vai para o LED, para o diodo emissor de luz. Em cada um deles, você colocar uma resistência em todos eles. Nós já vimos qual é o consumo de cada LED. 20 mA de corrente e 2 volts de tensão. Então vocês vão calcular a resistência para colocar aqui em cima de 20 mA e 2 volts de tensão, tá? Para limitar a corrente, então não liga direto não, porque normalmente a gente trabalha com nível de tensão de 5 volts. Nível de tensão de 5 volts não vai aguentar, ele vai queimar, tá? Liga sempre uma resistência junto, tá bom? Isso a gente falando no comum. Falando agora do catodo comum.
O cátodo comum, pessoal, é o contrário, né? Todos os cátodos são interligados. Então você tem os diodinhos assim, ó. Os diodinhos, quando eu falo, são os LEDs, diodo emissor de luz. 4, 5, 6 e 7. São 7 segmentos. Então nós vamos interligar todos esses pontos e mandar para o terra, tá? Aqui são as entradas. A, B, C, D, E, F e G, tá? Aqui, pessoal, são diodos emissores de luz, como eu falei, tem que ter a setinha indicando que ele emite luz, que é um LED, senão é um diodo convencional, tá? E aqui, como você já tem 0 em todos esses pontos, então aqui já tem nível 0, todos eles estão em nível 0. Você tem que jogar nível 1 aqui, porque aí você cria uma diferença de potencial e ele acende, tá certo, pessoal? Então esse, ele acende em nível 1 e apaga em nível 0. Esse é o display cátodo comum, tá? Comercialmente existem os dois, tá? Aí você precisa ver, se ele acende em 0 e apaga em 1, é anodo comum. Se ele acende em 1 e apaga em 0, é cátodo comum, tá? E sempre colocando aqui, ó, tanto num caso como no outro, colocando uma resistência. Vocês vão ver daqui a pouco uma aplicação do diodo com o Arduino, vocês vão ver que tem a resistência. Tem que ter, tá bom, pessoal? Senão você queima o display, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo slide, onde nós vamos ver a aplicação com o Arduino. Olha lá o que eu falei para vocês, tá vendo? Nós estamos utilizando as entradas, as entradas digitais, tá? Você tem lá as digitais, todas as digitais, tá vendo? Tá lá em cima ligado. São 7 que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Certo, pessoal? E também a 9, né? A 9 é porque a gente está usando ponto também, né? Então, na verdade, nós estamos usando 8 entradas, tá? Porque estamos usando ponto também. Vejam que tem 8 resistores. Esses 8 resistores são de 220 ohms, tá? Para limitar a corrente e a tensão nos LEDs, tá? E o GND. O GND está aplicado no pino 3 e no pino 8. O ideal seria colocar nos dois, no 3 e no 8. Se é o GND que está ligado, que é esse fio preto, pessoal, que está ligado no GND, então ele é o quê? Cátodo comum. Tá certo, pessoal? Se esse pino tivesse ligado no positivo, o display seria anodo comum. Tá bom, pessoal? Então é dessa maneira que você acopla o teu Arduino ao display. Tá bom? Vamos falar do próximo display, no próximo slide, que é o display de LCD, o display de cristal líquido. Então aí tem algumas características, tá, do display de cristal líquido, tá? Então vamos lá. O display representa os seguintes pinos, tá? VSS, 0 volts, TR. VDD ou VCC, 3,3 ou 5 volts, depende do display. VO ou VE, tensão de contraste. RS, pino de seleção de envio de comando ou dado. RW, pino de leitura ou escrita de dados, read-write, tá? O E, habilita o display para leitura escrita, tá? D0, D7, 8 pinos de dados, backlight anodo, 3,3 volts ou 5 volts, valores típicos. Isso é para você acender o display, né? Para ele ter uma luminosidade melhor, tá? Backlight catodo, 0 volts. Aí depende se ele é anodo ou catodo. Se ele for anodo, ele vai trabalhar com 3,3 ou 5 volts. Se ele for catodo, ele vai trabalhar com 0 volts. Todos os pinos estão aí, pessoal. O que é cada um dos pinos, tá vendo? Então você tem lá o VSS, o VDD, o VE, a seleção de registro, o read-write, o enable, os datas que são 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o backlight anodo ou o backlight catodo, que é o ground ou o VCC, tá? Então esses são os pinos de entrada. Como é que você vai ligar isso no Arduino? Então a gente montou um esqueminha, que é o próximo slide, para você ligar no Arduino, tá vendo? Então você vai usar, por exemplo, as entradas PWM, uma da entrada que é o D11 PWM para o Enable, tá vendo, pessoal? Você vai usar as entradas de dados, tá vendo? Você vai utilizar um potenciômetro, vejam, tem um potenciômetro. Qual é a função desse potenciômetro? É regular a luminosidade do display, para ele acender mais forte ou mais fraco, para você acender o display com maior intensidade internamente ou menor intensidade, tá? Basicamente é isso. O que você usa do Arduino? Você usa o PWM dele para entradas de dados. Você tem um terminal aí que é o R/W, que é o Read e Write. O VSS, que está ligado ao GND, tá? Então esse é o esquema
já montadinho para você conectar o Arduino ao display de LCD, tá bom? Bom, nós vamos trabalhar, tem algumas aplicações que a gente vai trabalhar direto com esse display, tá? Por exemplo, vocês vão ver que numa das aplicações tem lá informações, por exemplo, de temperatura, a quantidade de graus que está no ambiente, depois de um determinado grau que aumenta, aparece no display alguma coisa escrita assim, perigo, né? Saia do ambiente, porque aumentou muito a temperatura, né? Então essas informações vão ser todas contidas, vão fazer parte todas do display de LCD. Tá? O outro display, que é o display de 7 segmentos, que pode ser cátodo comum ou anodo comum, pessoal, vocês vão utilizar muito para contadores, tá? Ah, eu quero contar, quero fazer um cronômetro, quero contar o número de pessoas que estão entrando e saindo do ambiente. Aí a gente usa mais o display cátodo comum, anodo comum. O display de LCD é para conter mais informações, frases, avisos, a gente usa mais o display de LCD, tá bom? Bom, pessoal, essa aula está concluída, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.